Olá, turminha! Sejam todos bem-vindos a mais uma aula de matemática. Na aula de hoje, falaremos sobre subtração sem reagrupamento. Vamos começar? Abram o LDI de vocês em matemática, na página 26. Em cima, coloquem a data de hoje, 16/6/2020. Vamos agora fazer a leitura. Subtração sem reagrupamento. Roda de conversa. Observem essa imagem. Vocês conhecem este ambiente? Nesta imagem, nós temos a representação de uma feira livre, na qual eu tenho certeza que muitos de vocês já visitaram. Vamos continuar então a leitura. O pai de Paula tem uma barraca na feira e levou para lá 198 quilogramas de tomate. Desse total, 24 quilogramas foram vendidos pela manhã. Vamos calcular quantos quilogramas de tomate sobraram? Se o pai de Paula levou 198 quilogramas de tomate e vendeu 24 quilogramas, ele ficou com mais quilogramas de tomate ou com menos quilogramas de tomate? Ele ficou com menos, né? Esta é a ideia de tirar da subtração. Com as peças do material dourado, representamos quantos quilogramas de tomate o pai de Paula levou para vender na feira. E qual foi mesmo essa quantidade? 198. Temos aqui a representação com o material dourado. Temos uma placa de centena, 9 barras de dezena e 8 cubinhos de unidade, totalizando 198. Agora, nós faremos o seguinte: risque a quantidade de tomates que já foram vendidos. E qual é mesmo a quantidade de tomates que já foram vendidos? 24. Então, aqui no material dourado, eu irei eliminar 24 unidades. Vou colocar aqui do ladinho esta representação do número 24. E em cima, irei colocar a ordem de cada número. Em unidade, eu tenho o número 4, então preciso eliminar 4 cubinhos. Vamos fazer juntos. 1, 2, 3, 4. Preciso agora eliminar 2 dezenas. Vamos lá. 1, 2. Eliminei 24 unidades. Vamos agora para o próximo item. Quantos quilogramas de tomate sobraram? Eu irei contar, nesta representação do material dourado, somente as representações que não foram eliminadas. Tenho aqui uma placa de centena, 7 barras de dezena e 4 unidades. Vou colocar aqui as ordens de centena, dezena e unidade e embaixo irei colocar o número de acordo com a sua representação. Em unidade, quantas me restaram? Me restaram 4 unidades. Vou colocar embaixo da letra U. Na ordem da dezena, quantas barrinhas me restaram? 7 barras. Então, na dezena, irei colocar o número 7. Na ordem da centena, me restou apenas uma plaquinha. Então, na centena, irei colocar o número 1. E esta foi a quantidade de quilogramas de tomate que sobraram. Tenho que colocar a resposta lá na minha pergunta. 174 quilogramas, não podemos esquecer, tá bom? As peças que você riscou representam a quantidade de quilogramas de tomate que foi vendida pela manhã. As peças que sobraram representam os quilogramas de tomate que sobraram. Essa situação pode ser indicada por uma sentença matemática. 198 menos 24, que é igual a 174. Podemos resolver no quadro de ordens.
Temos aqui, então, a representação em algoritmos no quadro valor de ordem. Iremos iniciar subtraindo primeiro as unidades. 8 menos 4 é igual a 4. Agora, vamos para a dezena. 9 menos 2 é igual a 7. 1 menos nada continua sendo 1. Aqui embaixo, nós iremos colocar o resultado. Sobraram 174 kg de tomate. Agora, vamos para a página 27. Em cima, colocaremos a data de hoje, 16/6/2020. A mãe de Paula precisa embalar 195 kg de morango e já conseguiu embalar 123 kg. Quantos quilogramas de morango ainda faltam ser embalados? Essa é a ideia de completar da subtração. No exemplo anterior, nós tínhamos 198 kg de tomate e ele vendeu 24 kg. Ou seja, tirou desta quantidade inicial 24. Agora, a mãe de Paula tem 195 kg de morango para embalar e ela já embalou 123. A pergunta é a seguinte: quantos quilogramas de morango ainda faltam ser embalados? Ou seja, quantos quilogramas de morango faltam para completar a quantidade total? Então, essa é a ideia de completar da subtração. Com as peças do material dourado, representamos o total de quilogramas de morango. Risque a quantidade de quilogramas que já foi embalada. Nesta representação, eu não irei fazer junto com vocês, tá bom? Vou deixar este modelinho para vocês fazerem, porque eu já respondi no exemplo anterior para que vocês pudessem ter como base para responder esse sozinho. Depois que vocês riscarem a quantidade solicitada no material dourado, vocês irão responder a seguinte pergunta: quantos quilogramas de morango ainda faltam ser embalados? Eu não quero essa resposta apenas com o número da quantidade, eu quero a formulação de uma frase completa. Se a pergunta é quantos quilogramas de morango ainda faltam ser embalados, eu devo responder de acordo com a pergunta. Ainda faltam tananã quilogramas de morango, ok? As peças que você riscou representam a quantidade de quilogramas de morango que já foi embalada. As peças que sobraram representam os quilogramas de morango que faltam ser embalados. Essa situação pode ser indicada por uma sentença matemática: 195 menos 123, que é igual a 72. Aqui vocês irão pausar o vídeo, riscar a quantidade solicitada de material dourado e responder a pergunta. Continuando, as peças que você riscou representam a quantidade de quilogramas de morango que já foi embalada. As peças que sobraram representam os quilogramas de morango que faltam ser embalados. Essa situação pode ser indicada por uma sentença matemática: 195 menos 123, que é igual a 72. No quadro de ordens, podemos encontrar essa representação da seguinte forma. Primeiro, foi subtraído as unidades. 5 menos 3 é igual a 2. Depois, as dezenas. 9 menos 2 é igual a 7. Por último, as centenas. 1 menos 1, 0. Sobraram, vocês irão colocar a quantidade de quilogramas que sobraram de morango, tá bom? Estes são os termos que formam uma subtração. A primeira parcela chama-se minuendo. A segunda parcela chama-se subtraindo. E o seu resultado
é a diferença ou resto. Bom, após finalizar todas as atividades da página 27, vocês irão enviar a foto desta página no número privado da professora, ok? Aguardo retornos de vocês e encerramos por aqui a aula de matemática de hoje. Até o próximo vídeo, pessoal!